tô gravando esse vídeo muito por conta de uma percepção que eu tive esses últimos dias, né, olhando a internet e até refletindo sobre os meus últimos comportamentos, que é essa necessidade de ser perfeito, essa necessidade de ter a rotina perfeita, a rotina de alta performance, a rotina mais produtiva de todas. É como se a gente quisesse pegar a vida, que é talvez a situação ali com mais invariáveis possíveis da história, né? E tentar resumir isso em uma caixinha, resumir isso em uma fórmula mágica, em uma lista de checklist de tarefas prontas, que se você cumprir tudo aquilo certinho, você vai chegar no sucesso, né? Uma garantia, digamos assim. Só que isso não funciona. Claro que assim, tem hábitos, tem atividades que se você fizer, tem mentalidades que se você seguir, aumentam muito a probabilidade de você ter sucesso, mas mesmo assim não é garantido e não serve para todo mundo. Porque claro, tem gente que segue ali uma rotina em teoria perfeita e dá certo, mas ao mesmo tempo tem uma pessoa que não tem nenhuma rotina, às vezes faz tudo ao contrário da rotina perfeita e também dá certo ou dá certo até mais vezes. Porque a vida não tem uma regra. Então é muito ruim, que é o que eu fazia, né, era eu tentar me encaixar nessas fórmulas mágicas, nessas rotinas perfeitas. É como se eu tirasse toda a minha autenticidade, todo o brilho dos meus olhos e tentasse me moldar em algo que não sou eu e que eu nem, na verdade, queria, né. Mas como a gente acaba assistindo aquilo, né, várias vezes, vendo várias vezes, aquilo acaba entrando no nosso cérebro por repetição e a gente começa a fazer aquilo, né. E aí que começa a sentir uma agonia de, pô, eu tô fazendo tudo aquilo que, em teoria, é a fórmula mágica do sucesso e não tá dando certo. E aí que começa a pressão interna, começa o medo, começa a ansiedade, começa a aumentar tudo de ruim na tua vida porque você tá tentando se encaixar em uma fórmula mágica que não serve pra ninguém e muito menos pra você. Porque a gente é muito fácil olhar a fórmula pronta, mas esquecer que cada pessoa tem um contexto de vida, né? Um background ali. Então, para cada pessoa vai ser diferente. Claro que assim, se você seguir bons hábitos, você tem uma maior chance de ter sucesso onde você quer chegar. Só que mesmo assim não é garantido. E muitas vezes quando a gente começa a buscar, né, esse amontoado de regras e fórmulas mágicas, a gente começa a ficar rígido, a gente começa a calcular tudo na vida. Então você quer fazer alguma coisa, você tem que calcular se eu tô sendo produtivo. Você quer, às vezes, sei lá, só jogar bola, mas meu Deus, eu não tô sendo produtivo, eu não tô fazendo coisas que vão me levar no meu sucesso financeiro, no meu sucesso pessoal. E muitas das vezes, cara, a fórmula mágica que a gente precisa é simplesmente relaxar e seguir a nossa autenticidade, e isso paradoxalmente vai fazer a gente chegar e até performar mais na nossa vida. Porque é muito difícil, né? Tem até uma frase que eu escutei nos últimos tempos que a gente tenta, né, agarrar o mundo. Se a gente tentar agarrar o mundo com as nossas mãos, ele vai acabar escorrendo da gente, das nossas mãos, no caso, né? Porque isso, a vida, por mais que tenham situações e hábitos e atitudes que vão aumentar a tua probabilidade de chegar no teu sucesso, nada é garantido e a vida tem muita invariável, né? Quem nunca já planejou muito a vida, tá? Tem aquele objetivo lá. Então você vai seguindo a rotina certinho, mas de repente acontece algo inusitado e muda tudo, sabe? Porque não tem como a gente prever a vida, prever o sucesso. Claro que a gente tem o nosso objetivo e a gente vai fazendo coisas que vão levar até esse objetivo. Mas a partir do momento que a gente se coloca em uma caixa, que tem que seguir aquilo todo dia certinho, tem que ser rígido, não pode mudar nada o plano, tem que tentar controlar tudo e calcular tudo, porque se você fizer tal coisa, você não está sendo produtivo, você não vai chegar no teu sucesso, você acaba travando, chega uma hora que realmente o teu corpo, ele começa a sentir, né, porque você está se bloqueando e começa a ter ataque de pânico, começa a ter ansiedade. Então a gente não precisa mais dessas pessoas perfeitas, dessa coisa quadradinha, certinha, porque primeiro que a gente não sabe, né, o contexto de cada um. Tem pessoas que funcionam nessa parte dessa rotina perfeita, funciona. Mas tem muita gente que não funciona, só que a gente se compara com essas pessoas e acaba ficando mal. Então o grande segredo é, claro, você pegar ali um pouco da rotina de cada um, dos hábitos de cada um, mas adaptar para a tua realidade, para o teu contexto. Que às vezes aquela rotina funciona porque aquela pessoa teve um background que funcionava, mas para você não funciona, para você funciona de outras formas. Ou às vezes para você nem rotina funciona, né? Então é muito mais a gente se conhecer quem a gente realmente é do que tentar copiar uma rotina de outra pessoa que por mais que ela tenha tido sucesso e parabéns para ela, teve os méritos, mas não vai funcionar para todo mundo, porque cada ser humano é muito único, né? O ser humano, né, tem muitas variáveis, a nossa família, é a nossa genética, é o nosso background, é o nosso ambiente, então é muita coisa pra gente pegar uma fórmula que cabe pra todo mundo, para todo mundo, por mais sedutor que isso seja, né, e é muito sedutor, né, você pegar, pô, o cara descobriu a fórmula do sucesso, então todo mundo vai aplicar certinho e vai ter sucesso, é muito fácil, digamos assim, né, mas na realidade não funciona. Então o grande segredo que eu tô tentando aplicar na minha vida, que não é segredo, né, é o básico bem feito,
É claro, é pegar hábitos e atitudes e mentalidades que realmente aumentarão a minha probabilidade de chegar lá, mas sabendo adequar isso à minha realidade, ao meu contexto, porque às vezes tem hábitos que não funcionam na minha vida. E tem outros que funcionam e eu vou seguir. E é garantia? E é garantia que eu vou chegar lá? Não é garantia, mas aumenta a probabilidade. Só que a partir do momento que eu comecei a relaxar mais, a seguir ali os hábitos que funcionam para minha vida, sem aquela pressão do resultado que eu tenho que seguir, e se eu não seguir, meu Deus do céu, eu sou um fracasso. Não, é eu seguir certinho ali o que eu planejei para minha vida e relaxar mais e tentar ser o eu autêntico. E como que é o eu autêntico? É você dizer não para as coisas que você não quer fazer, é você fazer as coisas que você quer fazer, é você mudar de ambientes que você não está satisfeito, né, estando agora, seja amigos, sei lá, relacionamentos, enfim. Então você vai ajustando a tua vida de acordo com a tua realidade. Claro que sim, que nem eu falei, você pode pegar exemplos e hábitos de outras pessoas que deram certo, mas nunca esqueça de você adaptar para o teu contexto. Não adianta você pegar um hábito nu e cru e tentar adaptar para a tua vida, sendo que assim, são os hábitos dessa pessoa, a vida dessa pessoa que você pegou esses hábitos é completamente diferente da tua. Então não vai dar certo e você vai se comparar, você vai se frustrar e vai piorar tudo. Então às vezes é muito mais a gente parar de pensar um pouco, parar de calcular um pouco e começar a viver a vida de fato. É seguir aqueles hábitos que, claro, são bons, mas que se adequam à nossa vida e que, consequentemente, a gente vai chegar lá. É muito mais, não é tanto assim, mais conhecimentos, mais lista perfeita, mais hábitos, e é mais você relaxar, é mais você tentar arriscar. Por isso que, assim, tem tantas pessoas, assim, que não tem, às vezes, nenhum conhecimento. Claro que o conhecimento é importante, mas às vezes não tem nenhum conhecimento, mas ela é tão autêntica, ela é tão verdadeira, ela se posiciona, ela faz aquilo que ela quer fazer, e por mais que ela erre, ela tá sendo autêntica, ela vai aprendendo com os próprios erros e acaba sendo mais bem-sucedidas muitas vezes do que pessoas que têm a fórmula mágica, que tem toda a teoria na cabeça, mas que não age, que tem medo, que se cobra tanto, que se pressiona e acaba não chegando lá. Então, esse é um exercício que eu estou fazendo, de exercitar o meu eu autêntico. Então, quem sou eu? Quais são os hábitos que eu quero fazer que funcionam para minha realidade, tanto financeira, tanto de vida mesmo, do meu passado. Então, isso conta muito. E às vezes, né, não é apenas você ter mais conhecimento. Muitas vezes é você apenas, que nem eu falei no último vídeo, é tirar as máscaras que estão te impedindo de ser você mesmo. Então, às vezes, essas fórmulas, essa necessidade de calcular tudo, esse checklist, apenas são máscaras para disfarçar quem realmente é você. E quando a gente está alinhado com quem a gente realmente é, a vida acaba fluindo naturalmente. Então essa palavra é muito importante, né? Ao invés de você pressionar e tensionar, é mais fluir com a vida. E isso vai te deixar mais leve e, consequentemente, você vai performar mais. Porque quanto mais você tenta performar, calcular tudo e, meu Deus, checklist, mas se eu não fiz isso, não vai dar certo, você acaba tensionando. Então, só relaxa, foca ali nos hábitos que você tem que fazer, mas sem pressão, e curta o processo, se divirta no processo e lembre-se que por mais que você faça a rotina perfeita, entre aspas, não tem garantia que você vai chegar lá, porque a vida não existe garantia. Tem coisas que aumentam a tua probabilidade de chegar lá, mas mesmo assim não dá para garantir 100%. Então por isso que vai muito dos objetivos que você quer para tua vida, do teu estilo de vida, né, da tua realidade atual e como você vai jogar o jogo da vida. Porque tem uma mentalidade que eu gosto muito, que é assim, todo mundo nasce com certas cartas na vida. A gente tem que saber cartear com elas. A gente vai melhorando, claro, tem essa possibilidade, graças a Deus, da vida de você poder evoluir, mas tem coisas assim que a gente tem as nossas limitações. Então, por isso que não dá para pegar a rotina, o PDF da vida perfeita, da forma do sucesso, e aplicar para a tua vida, porque a tua vida tem muita variável, é totalmente diferente da minha vida, da do próximo. Então, é muito mais se conhecer, ter clareza mental de quem você é, da sua autenticidade e, claro, tendo uma inspiração ou outra ali de mentalidades de sucesso, de pessoas de sucesso, mas sempre adequar para a tua realidade. Às vezes tem coisas dessas rotinas de sucesso que não vão se adequar para a tua vida por motivos óbvios, porque a gente não é igual, a gente tem. Pô, olha quanta coisa interfere na vida do ser humano, da mentalidade do ser humano, da crença do ser humano, da família, do relacionamento, enfim, é muita variável. Então, se você quer controlar tudo isso e colocar em uma caixa e pronto, se eu seguir isso aqui, eu vou ter sucesso, por mais sedutor que seja, não vai dar certo e você vai ser mais ansioso. Então, é muito mais tirar o ruído, relaxar, seguir a tua autenticidade e ir vivendo a vida que uma hora ou outra, quando você está preparado e seguindo a tua autenticidade, a oportunidade vai aparecer, aí você aproveita e realmente dá certo. E não é garantido, mas a probabilidade aumenta de você dar certo. Então, uma coisa que eu tenho treinado muito, que eu sempre pensei que eu tenho que ter mais conhecimento, mais livros e mais conteúdo. E claro, é muito importante, mas muitas vezes é só relembrar aquilo que você já sabe e relaxar, simplesmente fluir mais com a vida, ao invés de tensionar mais a vida. E isso faz você ter uma leveza tão grande
que por mais até que você erre ou não atinja o teu objetivo agora, porque no futuro é uma certeza que você vai atingir, né? Essa mentalidade é muito importante. Mas você tá leve, você tá alinhado com você mesmo, porque é muito melhor você errar ou acertar algo porque você quis fazer aquilo daquela forma, do que você errar ou até mesmo acertar aquele objetivo, mas porque não porque você quis fazer daquela forma, mas porque você teve que seguir o checklist da internet. Então isso acaba trazendo muito mais ansiedade, mesmo que você cumpra o teu objetivo, você atinja o teu objetivo. Então ter essa mentalidade muito mais de relaxar, de se inspirar, mas adaptar para minha vida, tem me ajudado muito. E claro, saber da minha autenticidade, não ter medo de se posicionar, de dizer não e fazer aquilo que eu quero fazer. Isso tem me ajudado muito e principalmente, né, tirando a parte de objetivo, de sucesso de lado, mas é ter uma paz e uma leveza de que eu tô seguindo a minha intuição. E eu sei que, consequentemente, eu seguindo isso, eu vou chegar no resultado que eu quero e é só uma questão de tempo. Então essa é uma mentalidade que eu tô aplicando na minha vida. Claro que é um processo, não no dia pra noite que você vai mudar, mas você seguindo isso, você fica muito mais leve e no futuro é só uma certeza, né, que tudo já aconteceu do jeito que você esperava, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, valeu, tamo junto e até mais.